Sejam todos muito bem-vindos a esta série que está começando agora, a série Os 10 Mandamentos. E nós estaremos juntos numa jornada de 10 domingos, estudando cada um deles nos aspectos relacionais da vida. E eu disse que hoje nós vamos falar sobre amor, não é? E eu quero começar dizendo que eu amo muito esse coral. Hoje é dia de amor, gente, todo mundo vai se declarar hoje, tá? Eu amo muito esse coral, amo muito a música da igreja, eu amo muito a banda, realmente, eu digo amo muito porque no dia que eles estão todos aqui, o culto fica preenchido, né? É tão bom que meu amigo Gerles mora lá em Cidade Ocidental, ele falou assim, olha, eu toco violão e eu estou no grupo dos violonistas e eu quero participar, e vem para participar, porque é tão bom, né? E a gente, quando está cantando, está louvando, participando, isso é muito bom, faz bem à alma. Recadinhos também do coração para aqueles que estão aqui no canal Adventistas Asa Norte. Aqueles que deixaram algum registro aqui no chat. Mariana Silva, Tarcísio Gonçalves, Miriam Moreira, Claudete Gomes Pereira. Estou morando longe, mas assistindo pelo celular. E outros aqui escrevendo boa noite, que bom que você está acompanhando ao vivo, outros estarão acompanhando também em algum outro momento, e vale a pena compartilhar o canal dessa igreja, viu? Você pode entrar no YouTube, colocar ali Adventistas Asa Norte, copia o link, e aí você pode distribuir aí para os seus amigos, faz muito bem. O tema de hoje foi construído sobre o primeiro mandamento da lei de Deus. O primeiro mandamento da lei de Deus está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Então, você pode abrir o texto, e aí nós vamos ler o texto base, vamos discorrer então sobre o tema. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Não terás, é uma frase, não terás outros deuses diante de mim. E eu trouxe como tema para esse texto, para o primeiro dia da série Os 10 Mandamentos, o título Amor Perigoso. Por que amor perigoso? Nós vamos entender aqui agora. Imagina a cena comigo. Uma menina chamada Jaqueline, é o nome que eu dei para ela, tá? A menina chamada Jaqueline chega diante do pai, ela já tem idade para namorar, tá bom? Ela chega diante do pai e diz do amor que ela tem por um rapaz, e o pai tenta alertar algumas coisas, e o pai tenta falar algumas coisas. Filha, olha, e tenta explicar algumas coisas, alertar com muito cuidado, para também não expor o que pode ser ruim também para a imagem do rapaz, mas tentando explicar para ela algumas coisas, alertar de algumas questões, e ela declara ao pai uma frase que corta o coração dele. Além de dizer, pai, eu amo Daniel, além de dizer, pai, o Daniel é o amor da minha vida, ela termina dizendo o seguinte, ele é praticamente o meu Deus, ela fala para o pai, e aquilo tremeu o coração do pai. E o pai ficou sentido com aquilo, porque ela não estava só apaixonada. Aquela garota, ela estava muito mais envolvida, ela estava cega por algumas questões que o pai queria mostrar para ela. O pai sabia de coisas que ela não sabia, suspeitas da experiência dele, que ele tentava passar para ela, mas ela não entendia. Sabe que nem todo amor é saudável? Amar faz bem, mas nem todo amor é saudável. Alguns amores são perigosos. Porque estes amores perigosos, eles acabam ocupando o lugar de Deus. E quando eles ocupam uma posição diferente do que devia, ocupando inclusive primazia no lugar de Deus, é perigoso. Nem todo amor salva. Alguns amores destroem. Algumas pessoas cegas por um amor, elas se envolvem em situações destrutivas. O pai, ele não estava com ciúme. Ele não estava proibindo a menina de se relacionar com alguém. Na verdade, aquele pai, ele estava só com medo. Ele via algo que ela não via. Ele enxergava algo que ela não conseguia enxergar. E ele percebeu no fim que aquele amor estava tomando o lugar de Deus.
Ele sabia, ele enxergava questões como ciúme excessivo, controle, agressividade. Tudo isso ele estava percebendo, mas o amor dela estava tornando-a cega. Um certo dia, uma jovem escreveu no diário, as meninas que ainda escreviam diários, né? Ela escreveu ali, ele me machuca. Ali no diário dela, pessoal, ele me machuca, mas eu não consigo viver sem ele. Olha, ela escreveu, eu choro, eu sofro, mas eu não consigo ficar sem ele. Por quê? Isso já estava se tornando uma idolatria emocional. Quando algo ou alguém ocupa o lugar de Deus, a pessoa perde o discernimento. Quando algo ou alguém ocupa o lugar de Deus, a pessoa ela ignora os sinais, já não percebe mais o perigo. Nesse momento, ela já aceita até o inaceitável. Aquilo que não é aceito, aquilo que não é permitido, aquilo que não é bom, aceita. Quando alguém coloca algo no lugar de Deus ou alguém, também a verdade ela acaba sendo sufocada, ela acaba sendo silenciada. E o erro acaba sendo justificável. Você tem uma resposta para tudo, não, mas não é bem assim. Não, mas vai ser diferente. E aí o pior é que a gente acaba defendendo aquilo que está machucando a gente. Acaba defendendo aquilo que nem faz bem para a gente. Mas estamos, parece que hipnotizados, talvez, diante daquele algo ou alguém. Sabe, o que todos estes deuses que existem têm em comum? O que é que existe por trás de todas essas questões que ocupam o lugar de Deus? O maior perigo não é amar alguém, o maior perigo não é amar alguma coisa, o maior perigo é amar alguém ou algo acima do próprio Deus. Quantas pessoas hoje agem como a Jaqueline? Quantas pessoas hoje sabem que estão num caminho que não é um bom caminho, estão praticando alguma coisa errada, mas continuam, semelhante a Jaqueline? Quantas pessoas sabem que estão sendo feridas por questões e por escolhas que elas preferiram para a vida, mas continuam, mas permanecem? Sabe, algumas pessoas vão se afastando de Deus, ficando longe de Deus, mas não param. Parece que o caminho, ele não pode ser bloqueado e vai continuando. Sabe por quê? Porque transformaram estas coisas em um Deus, minúsculo D, né? Mas transformaram essas coisas em um Deus. E eu digo para você que os deuses falsos, eles prometem muita coisa, mas eles não entregam o que prometem. Os deuses falsos, eles sempre prometem muito, mas entregam muito pouco. O povo de Israel era cercado de povos que serviam outros deuses. Por exemplo, Dagon prometia prosperidade. Exemplo, Astarote prometia prazer. Inclusive os seus cultos tinham ali as prostituições cultuais. Moloque prometia poder e era aquele que oferecia filhos, crianças nos seus cultos. Agora, o que todos esses deuses tinham em comum da época da Bíblia? O que todos eles tinham em comum é que eles cobravam caro e no final eles destruíam. Sabe, hoje ainda existem sacrifícios. Hoje ainda existem deuses, não estes do tempo da Bíblia. Mas hoje ainda existem muitos deuses. Pessoas que sacrificam sua dignidade por relacionamentos. Pessoas que sacrificam sua família por dinheiro, por prosperidade, por busca de sempre mais, sacrificando a família. Pessoas que sacrificam a sua alma e a sua moralidade, a sua vida espiritual por prazer. É uma aparência que aprisiona, que machuca. É um poder, mas é um poder que corrompe. Eu digo que o altar mudou, o altar não é o mesmo da Bíblia. Não é o mesmo altar, mas os sacrifícios continuam. Os sacrifícios são semelhantes. Todos os deuses de hoje também prometem alguma coisa.
Prometem felicidade, mas entregam prisão. Prometem alegria, mas entregam escravidão. Todo Deus falso, todo falso Deus começa com a solução para tudo. Você olha e fala assim, é a solução para a minha vida, é a alegria, é o que está me dando prazer. Mas começa com solução e termina com escravidão. Quando a gente percebe, a gente está refém de uma situação que não agrada a Deus. Observe o vício, um exemplo só. No começo, não, eu controlo, eu tenho domínio próprio, eu sei até onde eu posso ir. Não, mas é só aqui nesse momento, é algo simples, é algo leve. Depois, só mais uma vez. Tudo bem, é só de vez em quando, está tudo sob controle. E no final, eu não consigo mais sair, preciso de ajuda. Veja, é assim. Por isso eu digo que isso não é liberdade. Eu digo que isso é um tipo de adoração, em que te torna refém, que você passa a amar aquilo de maneira que fica dependente daquilo. É uma adoração disfarçada, que te escraviza. E o primeiro mandamento fala sobre isso. Vocês vão perceber que em todos os mandamentos, nós vamos trabalhar aspectos morais e aspectos do nosso relacionamento e do convívio nosso com as pessoas que estão ao nosso lado. E o primeiro mandamento é uma proteção. O primeiro mandamento não é uma proibição, por mais que tenha o não. Ele não é uma proibição. Ele é uma proteção. Não terás outros deuses diante de mim. Não é um Deus autoritário, fala assim, ei, olha lá, hein, se tiver outro, acabo com você. Na verdade é um Deus amoroso, é um Deus protetor, que está dizendo, ei, eu te amo profundamente. Eu te amo tanto como aquele pai dizendo para Jaqueline, falando, ei, eu não quero que você entregue o coração para alguém que vai destruir você. Eu não quero que você entregue o seu coração para algo que vai te aprisionar, que vai te escravizar, que vai deixar você longe de quem te ama, que é o seu Criador. Não é possessividade, mas é proteção, é amor, é cuidado. Deus, Ele não quer tirar a alegria da gente. Deus, Ele quer nos proteger para que tenhamos a verdadeira alegria. E eu digo mais, Deus já viu esse filme antes, hein? Deus, Ele sabe o fim da história, Ele sabe o spoiler. Ele sabe da história, Ele sabe como tudo termina. Por isso que Ele está avisando, ei, não entrega teu coração a alguém ou algo que vai te colocar longe de mim, porque eu quero o teu bem. É o sofrimento de um pai, sabe, que está ali na porta da UTI. Várias vezes nós, como religiosos, pastores, a gente vai visitar alguém no UTI, e a gente às vezes fica na salinha de espera com os familiares, conversando um pouco com os familiares, e a angústia, pessoas preocupadas com o último boletim médico para saber como foi a reação nas últimas 24 horas, sabe? Os pais, principalmente quando estão ali preocupados com o filho, desesperados, chorando. Por quê? Porque eles amam. Veja o pai, eu falo pai no sentido genérico, pai e mãe, os pais preocupados com o filho, agora já não mais tão pequeno, já grande, mas destruído por escolhas erradas. E os pais chorando, os pais sofrendo. A dor é muito grande, a dor é enorme. Sabe por quê? Porque o amor nos torna vulneráveis. Como assim? O amor nos deixa numa situação de fragilidade. Porque quando o objeto do nosso amor está sofrendo, a gente sofre junto. E Deus é isso. Por isso que nos relatos do Evangelho, Jesus Cristo, Deus, Filho, vivendo entre nós, em muitos momentos Ele demonstrou emoção, com choro. Então, o amor nos torna vulneráveis. E Ele quer que você entregue este amor nas mãos certas. Se você entrega esse amor nas mãos erradas, e o pai falando para Jaqueline exatamente isso, você pode se ferir, você pode machucar. E esse é o cuidado de Deus quando Ele traz para nós as mensagens do Evangelho. Sabe, quando Jesus foi tentado, lembra ali da situação do deserto? Quando Ele foi tentado, em um certo momento, um dado momento, o inimigo de Deus falou o seguinte, olha, tudo isso te darei, né? Tudo isso te darei. Satanás estava oferecendo o que naquelas tentações? Estava oferecendo poder, estava oferecendo a glória, os reinos do mundo. E Jesus respondeu o quê? Ao Senhor teu Deus adorarás.
Sabe, nem tudo o que você quer ou que você pode ter, você deve ter. Nem tudo. A oferta é grande. O menu, o cardápio é enorme. Você pode escolher o que você quiser, te darei. Você pode querer muitas coisas, mas nem tudo você deve ter. Jesus, ele estava dizendo aqui o seguinte: ei, isso não vale mais do que Deus. Isso não vale mais do que o Criador. Nem poder, nem glória, nem prazeres. Nada disso vale mais, porque tudo isso passa e Deus permanece. Tudo isso é passageiro. Mas Deus está até o fim, o tempo todo e na eternidade. Ganhar o mundo inteiro e perder Deus é perder tudo. Então, a mensagem do primeiro mandamento é isso. Aqui está a gema da mensagem do primeiro mandamento. Daí muitos tentam mudar de vida. Muitos tentam, buscam mudança de postura, tentam mudar de vida e às vezes falham. E eu pergunto, por quê? Se a tentativa é honesta, se o desejo é autêntico, por que às vezes as pessoas tentam mudar e falham? Tem um detalhe aqui que a gente precisa pensar nesse primeiro mandamento. Às vezes nós tentamos mudar tirando as coisas e não substituímos as coisas que tiramos, sabe? A gente tira, e realmente a gente precisa tirar, mas não basta tirar os ídolos. É necessário substituir também os ídolos no nosso coração, no nosso espaço. Foi assim, inclusive, sempre foi na história da humanidade, né? Os hippies rejeitavam o materialismo, mas acabavam caindo num outro tipo de egoísmo. As ideologias humanas tentavam mudar o mundo, tentaram, mas falharam. Algumas tentativas de moralidade, tentativas morais na história do ser humano, também foram tentativas sem transformação, que não produziam uma mudança real. Quando nós tiramos, precisamos substituir. Um certo homem decidiu mudar de vida, falou assim: eu quero mudar de vida, vou parar com vícios. E ele parou mesmo, mudou os hábitos, e algum tempo depois ele voltou pior, teve uma recaída que chama, né? E voltou muito pior. E quando perguntaram para ele, o que aconteceu? Você fez o certo, você tirou. E ele respondeu: olha, eu tirei muita coisa ruim da minha vida, mas eu não coloquei nada no lugar que substituísse e que me trouxesse alegria. E aqui ele estava falando da palavra de Deus, da presença de Deus na vida dele. Um coração vazio, ele sempre será ocupado. Você pode esvaziar daquilo que te faz mal, mas ele precisa ser ocupado de algo que faz bem. E nesse caso Deus está falando: ei, estou aí, viu? O coração vazio, ele precisa ser ocupado. E se não for por Deus, vai ser por algo que destrói. Me lembrei agora de uma conversa que eu tive ontem com o meu amigo, o Dr. Felipe, e mostrei algo ali na minha mãe, ele é dermatologista, ele olhou e falou assim: olha, isso aqui precisa ser retirado mesmo, não é nada maligno, precisa ser retirado. Porque é como um balão, lembrei desse exemplo, agora eu vou usar como ilustração. É como um balão, você pode até tirar o que está dentro, a secreção, mas se ele está aí, o espaço continua, e ele vai ser preenchido de novo. Então esse balão precisa ser sacado, para que não seja mais preenchido. É assim que acontece. Na nossa mudança de vida, na nossa mudança de rota, nós precisamos colocar Deus nesse espaço de transformação, nesse espaço de mudança. Aí tudo será diferente. Aí não será substituído por algo pior, mas porque já foi substituído por algo melhor. E você pode até abandonar um ídolo, mas Deus precisa ocupar esse lugar e tornar o Senhor da sua vida. Aí já não tem espaço para mais nada. Aí Ele ocupa e já não tem espaço para outras coisas destrutivas, coisas ruins. E é isso que Ele está pedindo. É uma exclusividade, não é? Mas é uma exclusividade protetiva, amorosa, de alguém que quer o seu bem, sua dignidade, sua felicidade e sua vida. Por isso Jesus disse: ei, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Adorar é amar. Essas palavras, elas se confundem.
Porque quando nós amamos, nós nos rendemos. Foi isso que aconteceu com a Jaqueline, da história. Quando nós amamos, nós nos entregamos como alguém que está adorando. E quando nós adoramos, nós estamos fazendo por conta da expressão do amor. Essas palavras são unidas. Então, adorar é amar, mas amar corretamente. Amar de maneira verdadeira. Amar de maneira correta é dizer o seguinte: Deus, o Senhor é o primeiro, o Senhor é que ocupa, tá? O espaço. Deus, o Senhor é prioridade. Deus, o Senhor é o centro. Isso é amar de maneira verdadeira. É um amor que coloca Deus em primeiro lugar. É um amor que ama mesmo sem entender as respostas. Você não está entendendo ainda, mas você continua amando, sabe? Isso é colocar Deus em primeiro lugar. É um amor que mesmo quando é difícil, quando parece que não está dando para caminhar, você continua amando. Porque sempre nós nos rendemos àquilo ou àquele que amamos. Então, se nós amamos a Deus, nós daremos a nossa vida em rendição, independente das situações, independente do que vem acontecendo. Mas você fala: pastor, eu já entendi tudo. Eu já tenho esses conceitos na cabeça. Mas eu digo que não é só saber. Não é só uma questão cognitiva. É uma questão de coração. Saber o que é certo é bom demais. A gente tem que saber o que é certo. Mas saber o que é certo nem sempre é o suficiente. Conhecer a verdade, entender a verdade, defender a verdade, e ainda assim podemos não viver tudo isso. Ficar vivendo ainda com amor a outras coisas, a outros deuses, a outras prioridades. Por quê? Porque o problema não está na mente. O problema desta relação de amor e adoração está onde? Aqui, ó, é no coração. Não é uma questão de mente, é uma questão de coração, é uma questão de entrega. É por isso que Davi, o rei Davi, no Salmo 51, versículo 10, que é o salmo do arrependimento do seu pecado, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, o quê? Um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. A mudança verdadeira é isso. Por isso que eu digo que a mudança verdadeira não é uma questão de comportamento modificado. Comportamento modificado, ele dura, mas dura um tempo, mas ele não tem a força interior. Uma hora ele vai falhar. E às vezes a gente faz, inclusive, para prestar contas a alguém, a uma sociedade, a uma igreja. Então, a mudança verdadeira não é um comportamento modificado, a mudança verdadeira é um coração transformado. Por isso que começa lá dentro. Tem que ser ocupado mesmo, é um espaço que tem que ser ocupado de verdade. E hoje, você, nós precisamos fazer a pergunta: o que é que tem ocupado o pensamento da gente? Os pensamentos, o que é que está ocupando essa mente? O que é que está controlando as minhas decisões? As minhas decisões, elas são pautadas em que base? Em que tipo de controle as minhas decisões são formatadas? O que é que eu não consigo abrir mão? Que para mim, eu já me tornei refém dessa situação. Quais são essas coisas? Eu digo que essas coisas podem se tornar deuses da sua vida. Isso pode ser o seu Deus. Isso pode modelar a sua vida. E é perigoso. Voltando à história de Jaqueline. A Jaqueline, algum tempo depois, não sei precisar o tempo, mas algum tempo depois ela estava destruída por conta daquele relacionamento. Algum tempo depois, essa história, gente, é uma história que eu vivi bem de perto, de alguém de muito vínculo da minha vida. E ela estava destruída. Ela estava acabada. Por alguém que já não era mais fiel a ela. Por alguém que já machucava fisicamente ela. Ela já se sentiu humilhada, diminuída, quebrada. Porque aquilo que era para ela um Deus, se voltou contra ela. Estava destruindo ela. Talvez hoje eu ou você também repitamos a história da Jaqueline. Acabamos repetindo essa história. Quando nós estamos presos a alguém, uma situação que desagrada a Deus,
ou preso a alguma coisa que também não honra e não glorifica a Deus, ou preso a um pecado que deixa a gente longe de Deus, se sentindo indigno, preso a uma vida que você sabe que aquele caminho está te destruindo, e assim mesmo a gente continua, e assim mesmo a gente olha e diz: Senhor, mas eu não consigo viver diferente, eu não consigo viver sem isso, eu não consigo viver de maneira diferente, mas é por isso que Deus te trouxe aqui hoje, e você que está acompanhando também no nosso canal, para dizer para você que você não precisa disso. E durante esses 10 domingos, os 10 mandamentos que eu estarei aqui com vocês, em cada um deles, nós vamos experimentar este grande amor e esta proteção de Deus e como vivermos melhores nesse mundo, ao lado de Deus. E Deus olha para você, nestes pequenos deuses da nossa vida, e Ele diz assim: ei, você não precisa disso não. Você diz que não consegue viver sem isso aí, mas o que você precisa mesmo é de mim. Eu, na sua vida, vem para mim. Aí eu repito, Mateus 11, 28 e 29, vinde a mim, disse Jesus, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, deixa eu ficar sobre você, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vou trazer descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você não precisa disso não, vem para mim, me coloca no lugar certo, Deus está falando para você. Você está disposto, já no primeiro dia da jornada, no primeiro dia da nossa série, no primeiro mandamento da lei de Deus, dizer isso: Senhor, eu quero colocá-lo no lugar certo. Deus está falando: oi, eu cuido de você. Isso aí que você acha que te dá segurança, isso aí que você acha que pode agarrar e te dar a certeza de que está tudo bem, eu posso dizer que algo melhor e maior comigo você vai viver. Então, confie, me coloque no lugar certo, porque nenhum Deus desse mundo vai te amar e cuidar de você como Deus cuida. Nenhum Deus desse mundo. E eu quero que você escute agora com toda a força do seu coração mesmo. Deus não está te condenando, Deus não está te negando nada com esse mandamento, Deus Ele só está te chamando. É um chamado de amor, dizendo: ei, tem amores perigosos por aí. É um chamado de amor: filho, filha, eu ainda sou seu Deus, eu posso restaurar você. Algo precisa acontecer na sua vida, mas o trono precisa ser liberado. Entendeu como é que é? O trono precisa ser liberado. Libere o trono. Eu, seu Deus, eu não posso ocupar o lugar que é meu, mas está ocupado. Eu preciso que você faça essa parte de dizer: ei, pronto Deus, o espaço é teu e é completamente teu. Claro, se desejarmos. Se você desejar, se eu desejar, claro, eu posso tirar algo desse trono para que Deus possa assumir. Eu posso colocar Deus em primeiro lugar. Eu posso pedir, como Davi pediu, um novo coração. E o maior engano da nossa vida não é não amar. É, na verdade, amar mais do que Deus, essas coisas. Nós podemos amar as coisas desse mundo. Algumas coisas não desagradam a Deus, mas mesmo estas não podem ocupar o lugar de Deus, porque todo aquele que ocupa o lugar de Deus, mesmo sendo coisas boas, podem se tornar deturpações, anomalias no lugar de Deus. E a gente começa a levar em consideração a um nível da adoração essas coisas que eram para ser boas, mas que se tornam coisas que, ocupando o lugar de Deus, maléficas. Veja, o chamado desta noite é um chamado a uma entrega completa a um Deus que deseja a prioridade para a sua proteção. Então eu gostaria de fazer uma oração com você. Eu penso que você entendeu a mensagem. E diante dessa mensagem, eu quero fazer uma oração com você. E esta oração, ela precisa estar dentro do coração, um desejo forte de fazer com que Deus realmente ocupe o espaço principal da sua vida. E depois dessa oração, o coral vai cantar uma música. E esta música fala que Deus é grande demais, e exalta o nome dEle como glorioso, aquele a quem nós rendemos glória, aquele a quem oferecemos
toda voz e louvor a Ele, e nós exaltaremos também com essa canção. Mas antes, eu vou pedir para que você feche os olhos, eu vou fazer uma oração e você vai repetir, igual a gente faz com as crianças, e eu vou dizer que você pode repetir ou não a oração, a depender da sua decisão, tudo bem? Então feche os olhos, e eu vou fazer a oração aqui. E se você entender que essa oração, ela se encaixa a esse momento na sua vida, conforme nós estudamos, você vai repetindo. E claro, você vai repetir a frase que você entende, que é para você. Vamos orar. Senhor, eu te confesso. Pode repetir também apenas no íntimo da sua alma, mas faça a sua oração. Senhor, eu te confesso. Existem coisas que em muitos momentos eu coloco no teu lugar. Às vezes, eu entrego o meu coração a estas coisas, ou quem sabe a pessoas. Às vezes, eu entrego o meu coração a desejos. Mas hoje eu entendi que nada destas coisas, que parecem segurança para mim, podem me salvar. Senhor, arranca de mim esses ídolos. Senhor, quebra tudo que me prende. Senhor, cria em mim um coração novo. Senhor, eu te escolho. Senhor, eu te escolho acima de tudo. Senhor, eu te escolho acima de todos. Senhor, eu te amo. E oro em nome de Jesus, amém. Oi, som. Oi, som. Busquei a Deus e Ele respondeu e me libertou dos medos meus. Quem pra Ele olhar será feliz, em sua face jamais terá tristeza ou dor. Clamei a Deus e Ele me ouviu e me livrou das aflições. Ele estará com quem pedir e nada faltará, e nada faltará. Toda voz, oh Pai, ao
sempre celebrar, erguer nossa voz, grande é o nosso Deus. Vamos adorar, sempre celebrar, erguer nossa voz, grande é o nosso Deus. Vamos adorar, sempre celebrar, erguer nossa voz, grande é o nosso Deus. Vamos adorar, sempre celebrar, erguer nossa voz, grande é o nosso Grandioso é o Senhor, entre glórias ao seu nome. Toda voz glória ao Deus, sempre exaltai a Deus, pra sempre. Grandioso é o Senhor, rende glórias ao seu nome. Toda glória pra sempre o exaltar. Pra sempre. Oh, vem provar como Deus é bom e nada faltará, e nada faltará. Bom Deus, como louvamos o Teu nome através dessa canção, exaltamos e adoramos o Senhor, porque de fato o Senhor é digno de adoração e nada neste mundo e ninguém terá primazia em nossa vida a não ser o Senhor. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos e oramos felizes por esta mensagem que o Senhor tem para nós e este carinho e esse cuidado que o Senhor demonstra por nós. Oramos em nome de Jesus, amém. Espero você no próximo domingo. Traga um amigo, você percebeu como será o culto. O próximo tema será pequenos deuses. O segundo mandamento é um complemento. Aqueles que decidiram por Deus em primeiro lugar vão apreciar ainda mais o próximo tema. Então, próximo domingo, às 19 horas. Nós vamos cantar agora o hino de despedida, tá bom? E estarei à saída para cumprimentar a todos. Também nos despedimos das pessoas que nos acompanham pela internet. Esteja aqui no nosso próximo culto, quarta-feira,